Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 14 de abril, vamos iniciar os nossos estudos com a disciplina de História e Geografia, na página 162, módulo 4, que tem o título De onde vem cada família? Então, vocês vão observar essas 4 imagens que temos nessa página. A família Suemoto adora jogar bola. Os membros da família Abraão gostam de fazer as refeições juntos. Os Pereira se divertem pescando. A família Okereke gosta de conversar enquanto caminha. Depois, vamos ler as 2 perguntas e conversar sobre elas. Primeiro, lendo o sobrenome das famílias, você acha que elas vêm do mesmo lugar ou de lugares diferentes? Então, através das imagens, dá para perceber que essas famílias têm origem diferentes. A família Suemoto vem do Japão, os Abraão da Síria, os Pereiras da Europa e os Okereke da África. Número 2. Quais destas famílias mostradas têm costume parecidos com os da sua família? Então, você vai conversar com a mamãe, com o papai responsável. Qual tem algum costume parecido com a sua família? Daí, vamos para a página 163. As famílias brasileiras. Você viu que cada família é de um jeito e que a vida das famílias podem mudar bastante. Você já imaginou como eram as famílias há muitos anos? Em um passado muito distante? Este lugar que chamamos de Brasil era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais destas terras. Então, vocês vão pegar a caneta marca-texto e vão grifar para a tia Elaine. Este lugar, que chamamos de Brasil, era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais destas terras. Vão terminar a leitura e observar essas 2 imagens. Vamos virar para a página 164. Com o tempo, os povos de lugares distantes passaram a vir para o Brasil, que é o nosso país. No início, vieram os portugueses e, em seguida, muitos africanos foram trazidos. Eles tinham uma forma muito diferente daquela dos povos indígenas de construir suas moradias, de se vestir e de se viver. Novamente, com a caneta marca-texto, vocês vão grifar para a tia Elaine. No início, vieram os portugueses e, em seguida, muitos africanos foram trazidos. Vão terminar a leitura e observar essas 3 imagens. Página 165. Ao longo dos anos, muitas dessas pessoas começaram a casar entre si, misturando os costumes e maneiras de viver. Dessa forma, as famílias foram aumentando e se tornando diferentes. O conjunto de todas essas pessoas e famílias que passaram a viver no Brasil deu origem ao povo brasileiro atual. Por isso, há brasileiros de características físicas muito diversas. Vocês vão observar essas 2 imagens, né? Uma são os atletas brasileiros e a outra é uma seleção brasileira do futebol feminino. Realizada a leitura, vamos virar para a página 166. Que é a nossa atividade. É bem fácil, né? Nós só vamos marcar a alternativa correta. Número 1. Assinale os quadrinhos que contêm as respostas corretas. A.
Quais foram os primeiros povos a habitar o Brasil, o nosso país? Foram os portugueses, os africanos, os bolivianos ou os indígenas. Então, lá no início do nosso texto, foram os indígenas. Aí vocês vão marcar o X aqui para Tilane. Letrinha B. Quais foram os primeiros povos de fora a chegar às terras do Brasil? Os portugueses, os italianos, os africanos ou os bolivianos? Então, lá no nosso texto também tem essa informação que foram os portugueses. E a atividade de número 2, vamos apenas conversar sobre ela. Não precisa realizar na nossa apostila. Ao longo do tempo, pessoas de diversos países mudaram-se para o Brasil por diferentes motivos. Quais foram esses motivos, né? Então, lá no texto tem: vieram famílias de outras regiões do mundo em busca de terras para plantar, ter oportunidade de trabalho e também a tranquilidade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um grande beijo!